Ok, acho que para vocês vai aparecer uma opção aí para vocês aceitarem a gravação. Então, de novo, bom dia a todos. Estamos aqui em mais um encontro, de nosso encontro mensal da Lacoste de Bebê. Hoje a Denise Bessa não pôde participar, então, novamente, eu estou tomando aqui a palavra para introduzir o pessoal. Então, a gente começa com mais um episódio do Espaços do Bebê, e hoje quem vai falar para a gente é Carolina do Carmo e Gláucia Galvão, que vão apresentar aí um pouquinho da experiência delas. Então, vou passar a palavra para a Gláucia e para a Carol, não sei quem vai começar. Sou eu primeiro. Sou eu que vou... Gláucia Galvão. Tá? Porque eu vou falar da primeira etapa, nós vamos falar exatamente do segmento prematuro, a gente dividiu de uma forma muito boa, né? Porque eu vou falar um pouco desse segmento ainda em nível hospitalar, porque já começa no hospital, vocês vão entender isso, da terceira etapa, que é o canguru, e a Mônica, a Carolina, vai falar depois dessa continuidade aqui na UFMG. Tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui para começar. Tá? Só um minutinho. Uhum. Fechou. Tá, mas eu vou para o primeiro slide. Bom, aqui só um minutinho. Tá tudo bem aí, né? Então, nós vamos falar segmento ambulatorial, bebê, famílias e indivíduos. Gente, é 10 minutos, vai ter que ser rápido, então eu quero fazer umas reflexões primeiro aqui para vocês. Vamos entender que, começando em nível de hospital, a gente está sempre falando em toque, e trata-se inicialmente desse bebê, são cotidianamente submetidos ao hospital, um contato físico doloroso nos procedimentos. É um cuidado que dói. Antes mesmo que ele construa uma imagem corporal própria, que seriam tocados corporalmente por um afeto, eles são tocados por procedimentos invasivos. Funções, exames, exemplos. Então, aqui é um artigo que eu trouxe, é de 2013, mas é muito interessante, que ele fala, cabe prescrever cola em nossas evoluções médicas? O sistema terapêutico pode ter mais eficácia se tocar? Então, são reflexões. No hospital, existe todo um cuidado hoje com o projeto Canguru de contenção, de diminuição de estresse, é um banho de fralda, né, para estimular o útero, para relaxar esses bebês, mas esse cuidado ele tem que ser mantido também no domicílio. Tá? Vou trazer uma fala rápida sobre o que é acolhimento, né? Então, o que é o acolhimento? Uma tecnologia de encontro, é o contexto de afetar e ser afetado mediante encontros. Mas a gente tem que entender o reconhecimento do usuário, nesse caso, mãe e bebê, como sujeitos ativos nesse processo de produção de saúde. Tá? Então, nós temos que estar sempre em encontro, assim, abertos a valorizar esse encontro entre o usuário e a rede social. Tá? Então, o que essas mãos têm nos ensinar? Aonde que elas podem nos levar? São sutilezas de cada modalidade. Então, vamos pensar nesse prematuro como um fio de novelo. Né? Nós estamos começando a desenrolar o novelo. E temos que pensar que cada um traz um currículo. Não é o currículo Lattes, mas é o currículo de vida. Esse bebê já vem com uma história, com todo um currículo, e essa mãe também. São currículos que a gente considera ocultos. Nunca é o que parece. Né? E em que a gente está baseando para achar que sabe o que está atrás de cada um deles? Né? Então, temos que pensar que esse currículo não aparece de cara limpa diante de nós. Então, e nós temos que pensar que esses currículos levam impactos em cada um, é um percurso formativo. Tem que pensar sobre a diferença individual, nem sempre pensar que sabemos o que é cada pessoa, tá? Então, pensar que sempre trocamos nós, famílias, bebê, avós, pais. Então, aqui é uma visita dos avós paternos na maternidade, num bebê internado, na posição canguru, grave ainda, né? Olha para você ver como é que ele tem que ser incluído na economia psíquica de família, senão a gente não vai conseguir fazer esse segmento. Então, são mãos de muitas histórias, né? Sempre, então, considerar o contexto, relacioná-lo com o movimento histórico para analisarmos. Então, pensar também como cada um de nós concebe a prematuridade. Avaliar desde o bebê sujeito, a aprendizagem, desenvolvimento dele, a integração da estrutura psíquica da família. É o que a Érica fala muito, né? O que esse bebê é prematuro? Perguntamos também em que essa mãe ainda é prematura. Né? Então, vamos pensar nisso
e pensar que nós também, profissionais, sempre temos que estar ali nos policiando, que muitas vezes, nossa, essa mãe não vai ter competência. Que isso? Quem somos nós para falar isso? Vamos lutar por uma rede de apoio para essa mãe. Então, temos que pensar que toda a questão da prematuridade é um espaço de vir a ser, é um espaço de produção de novos sentidos de coletividade, novos mecanismos de colagem, que, através de figuras adultos, avós, tios, pais e amigos. Então, pensar que esse hospital é praticamente um mundo. Então, nós temos que pensar nas histórias, nas ausências, nas invisibilidades, que a gente consiga fazer no campo do trabalho isso. Então, só para a gente fechar essa primeira parte, que agora eu vou falar um pouquinho mais rápido, é a Agatha Gabriela, uma mãe solo, extremamente com muita dificuldade, sem apoio familiar quase. Olha que lindo como é que esse bebê está nesse momento com ela. E o Vygotsky falava que, quando avaliamos, devemos pautar não no que foi atingido ou alcançado, mas no que está para ser construído, ou seja, nas zonas de desenvolvimento potencial desse bebê. Então, nós temos que personalizar cada atendimento, o currículo, pensar que cada um tem um ritmo diferente, em base em seus conhecimentos prévios, então cada um traz um conhecimento, habilidade, emoção, tá? Então, nós temos que pensar que o hospital passa a ser uma escultora do sentido da vida, e não uma usina de significados. Ela tem que tornar uma usina de significados intelectuais, não de cuidados factíveis. Bom, então, a vacinação, ela já começa em nível hospitalar, tá? Então, a hepatite B, ela já é dada no momento do nascimento, indiferente do peso desse bebê, e o BCG a partir de 2 quilos. Então, se ele estiver na unidade hospitalar, esse BCG já é feito. Mas que aqui é uma colocação importante, que a vacinação não é idade corrigida, é idade cronológica. Tá? Então, esse calendário tem que ser mantido no hospital e continuado depois na questão da alta. Já a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o BCG não vai ser, eu coloquei só, por exemplo, fala lá no documento, que o BCG não deve receber em nível hospitalar. Já mudou isso, tá? Então, por isso que eu trouxe esse documento para deixar claro que já houve essa mudança, hoje não. A partir de 2 quilos no hospital nós já fazemos. Questão do teste do pezinho, tá? Que ele também é uma variante, ele já começa no hospital, mas o prematuro ele tem um calendário bem diferente do calendário do bebê a termo. Isso aqui eu posso disponibilizar essa tela depois para vocês, porque vários testes, várias patologias do pezinho, dependendo do que está acontecendo no hospital, elas podem ser alteradas. Então, cada um, dependendo da idade gestacional de nascimento e do peso, ele vai ter um calendário diferente. E, inclusive, se o menino é menor de 1.500, menor de 32 semanas, a eletroforese de hemoglobina, para ver, ela é feita é uma quarta amostra que é feita normalmente com 4 meses de vida. Então, esse menino já está num segmento ambulatorial e tem que ser lembrado disso, tá? Porque a mãe muitas vezes vai esquecer isso. Então, isso, para mim, é o mais importante da nossa colocação hoje. Deixa eu só trazer para cá. Espera que eu pulei um aqui, 2 minutos. Aqui. Então, a alta começa no momento que o bebê é entregue à família e começa, então, a terceira etapa do canguru, que é exatamente essa questão hospitalar. Então, como é que a gente vai começar a planejar essa alta para continuidade? Ela começa dentro da UTI, quando passa o período crítico. Então, a alta é uma construção, é um planejamento. Então, o primeiro passo é a inserção da família, identificar os relacionamentos, a formação de vínculos, a necessidade e risco, usar o serviço social como apoio, como mapa de relações sociais, customizar cada um e planejar em equipe. Então, nós temos, na realidade, 3 tipos de alta. Primeiro, afinal, quem que vai voar primeiro? Uma alta totalmente sem uma base, Não podemos falar isso para um bebê. E acontece isso, vira e mexe. Segundo tipo de alta, se vira que o filho é teu. Também não é o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo, dentro da Meta Canguru, é uma alta planejada. A grande preocupação da alta é a segurança. Identificar os fatores, permitir que a família faça perguntas, saber as informações e conferir se eles sabem essa informação. E, se possível, já alinhado com o PSF, e a agente comunitária já ter ido várias vezes na casa, já ter vindo conhecer o neném, e ela fazer o diálogo com o hospital e falar, olha, está todo mundo preparado para esse momento. Então, tem um checklist,
fazer o checklist sempre. A mãe sabe lidar? Ela está bem? Como é que ela está emocionalmente? Ela vai precisar de ajuda? Quem que vai ajudar ela em casa? A medicação que esse menino vai continuar tomando está assegurada? Que exames ainda faltam? Que condições ela tem para retornar à maternidade? Ela tem dinheiro, ela mora longe, vai ter passagem, não vai? Verificar os casos especiais. Na situação de emergência, aonde ela vai recorrer, já deixar isso organizado. Tá? Já fazer o contato com o posto de saúde, já deixar a consulta agendada no posto, junto com o controle. A terceira etapa ela é feita mista, vocês vão ver daqui a pouco que eu fiz um cronograma. Um compromisso entre equipe e família, então há uma customização, adaptação a cada criança, não vale tudo não, tem protocolo a ser seguido, mas é parceria entre famílias e cuidadores. É verificar sempre, será que vai dar certo? Não, vai dar certo, contanto que a gente esteja todo um planejamento. Então, a equação da alta, fazer encaminhamentos para a terceira etapa, os especialistas, contato com o posto de saúde, entregar receita, conferir compra, garantir o fornecimento. Reunião com toda a família antes da alta. Verificar a dificuldade de compreensão, falar sobre palpite de vizinhos e comadres, verificar a dificuldade financeira, aquilo que a gente falou. Tentar fazer um dia de integração com a unidade básica e a equipe do Canguru. Tá? É muito importante que a unidade básica entre no hospital, que ela conheça o hospital, e isso é muito bom. Ter uma pessoa do serviço social em todas as etapas, designar uma pessoa para aquele checklist, normalmente a chefia da enfermagem ou o serviço social, reunião com a família antes da alta. Quem fará a terceira etapa, essa fará junto com o serviço social? O ideal é que sim. Tá? Tem que pensar que todo mundo tem que trabalhar em equipe. Por mais atarefados que a gente esteja, não é um voo descoordenado, é um voo com organização de equipe. Então, nessa equipe tem que ter já um pediatra neonatologista, uma psicóloga infantil, um neurologista, um oftalmo, um retinólogo, para o follow-up da retinopatia. A gente sabe hoje, por exemplo, o Steve Wonder, ele é cego por retinopatia de prematuridade, não sei se vocês sabem isso é uma coisa muito séria e hoje pode ser evitada. Só para falar rápido, tem muita gente que às vezes não é da área. Aqui, a retinopatia da prematuridade são variações de O2, quando você deixa o O2 flutuar dentro da unidade, ele dá pequenas lesões em vasos que estão em formação na retina. E depois que esses vasos ocorre essa lesão, a cicatrização deles é um retrátil, e isso descola a retina. Então, quando tem o acompanhamento do oftalmologista, ele vê essa área começando a fazer uma cicatrização hipertrófica, ele vai cauterizar com laser, esse menino vai ter uma vida normal. Então, é fundamental, tá? O otorrino para avaliação de perda auditiva, porque ele vive num ambiente com muitas alterações, um nutricionista, um fono, a enfermagem, assistente social, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Então, é toda uma equipe que tem que estar preparada nessa continuidade. Então, na terceira etapa do método, ela acontece, então, no domicílio, mas ainda pertence ao método Canguru, com suporte ambulatorial na maternidade e da unidade em parceria. Tem que ser feito lá o exame. Esse aqui é muita coisa, talvez não dê tempo, eu vou só falar, mas vocês podem estar recebendo esse material. Então, é realizado o exame físico completo em toda consulta. O ideal é que nessa consulta esteja sempre o pediatra com a enfermeira, avaliar peso, comprimento e crescimento perincefálico, considerar a idade gestacional corrigida, considerar que a posição canguru do pai e da mãe em casa a maior parte do tempo. A primeira consulta é feita 48 horas após a alta, as demais são agendadas junto, em parceria com o PSF. Então, é uma no posto, uma na unidade. Tá? Então, é sugerido 3 consultas na primeira semana, 2 na segunda, e uma consulta semanal a partir da terceira semana. Quando ele atinge 2,5 kg, ele vai definitivo para o centro de saúde, tá? Ou vai, então, para as unidades além do centro de saúde, vai ser compartilhado com as unidades de segmento de prematuro, é o que a Carolina vai falar. Tá? Então, sempre nessas consultas, observar o equilíbrio psicoafetivo entre a família e a criança, encaminhar se necessário, avaliar a presença da rede de apoio, incentivar a sua manutenção, conferir a imunização, orientar sobre puericultura, ver as vulnerabilidades, e o que a gente já falava, consulta sempre ideal com a enfermagem junto,
tá? E oferecer à família atendimento também de outros membros para a equipe multiprofissional, tá? Ter sempre uma agenda aberta, caso a criança retorne. Aqui é os objetivos dessa consulta da terceira etapa. Sempre é importante se apresentar à família, fazer uma consulta valorizando as demandas da família, tá? Pegar o resumo do hospital, ler, conferir, solicitar a caderneta, ver se ele realizou a triagem auditiva, neonatal, porque é tanta coisa dentro do hospital que às vezes passa batida alguma coisa. Então, nesse momento, é muito importante você estar conferindo. Conferir o ultrassom transfontanela, se precisar acompanhar esse ultrassom, fazer o encaminhamento, tá? Compartilhar a terceira etapa, então, com atenção, né? E aqui tem todo um roteiro da consulta que eu vou também disponibilizar para vocês, tá? E conferir intercorrências. Bom, quando não está acompanhando ambulatorialmente, você vê que o trabalho não está sendo bem feito. Essa integração com a família não foi bem feita desde o nível hospitalar. Então, a qualidade do acompanhamento ambulatorial é avaliada pelas taxas de perdas ou faltas consultas. E tem que ter alguém que faça busca ativa desse paciente. Por isso que esse contato já tem que ser, não pode ser perdido, né? A gente tem que estar acompanhando. Aqui eu ponho sinais de alerta no primeiro ano, que eu acho que é muito importante. Somente os grupos de risco são nenéns menos de 850 gramas, menos de 28 semanas, ou que tem displasia bronquopulmonar. Então, a gente tem que estar atento, porque se houver um crescimento muito exagerado, tiver um catch-up muito grande, período cefálico do comprimento, a gente pode, na idade adulta, ter uma hipertensão arterial, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares. Então, a gente pode ter provocado um hiperinsulinemismo, então a gente tem que estar atento a isso. A correção do gráfico, ela tem que acompanhar pelo menos o comprimento até 2 anos, o peso até 3, depende do nível de prematuridade para você estar avaliando isso. Então, a gente tem que ter uma curva com uma plotagem semanal e até pelo menos 40 semanas. A partir de 40 semanas, você já joga para a curva do MS. A caderneta já tem isso disponibilizado. A idade corrigida, não sei se todo mundo sabe um pouco sobre isso, eu pus bem rápido. Você pega a idade que ele nasceu e coloca para 40 semanas. Então, por exemplo, o recém-nascido que nasceu com 30 semanas é 40 menos 30, são 10 semanas, são 2 meses e 15 dias. Então, eu tenho que estar sempre fazendo uma correção de 2 meses e 15 dias. Tá? Pensar que o crescimento pós-natal irá manter uma velocidade boa, que chega até por mais ou menos 15% do peso do nascimento. E a recuperação desse menino normalmente é de 10 a 21 dias. Então, nós não podemos tentar acelerar isso, porque é muito complicado depois. Às vezes dá uma angústia que você quer ver aquele menino rapidamente. Bem, então nós temos que ir devagar, né? Eu lembro muito da Érica, né? Como é que é? Menos é mais. Né? Então, a gente tem que ir sempre muito cauteloso com esse menino. Então, é aqui, né, nessa fábrica do nosso canguru, na observação da vida, pensar que eles são sujeitos e mestres de si mesmos. Eu trago aqui a exposição que está tendo aqui em Belo Horizonte, dos gêmeos, no CCBB, em que nós vamos ter depois uma conferência sobre os gêmeos. Então, eu trago... Opa, passei aqui, desculpa. Essa colocação em que eles fazem uma homenagem à mãe deles com isso, fala que dia 29 de março de 1974 nasceu Gustavo, 10 minutos Otávio. Gêmeos univitelinos, prematuros por erro médico, com problema respiratório, com aparelho digestivo ainda mal formado, pesando 1,8 kg aproximadamente. O hospital deu alta para eles, para praticamente morrer em casa. Daquele momento em diante, todos na família passaram a ter um objetivo comum, manter os gêmeos vivos. Foi um ponto de virada para a vida de todos. Formou-se uma poderosa egrégora que mudou tudo para todos. O bebê se transformaram no centro da família. E o objetivo dessa egrégora era Margarida, mãe dos gêmeos, que deu sua vida à prematuridade. Acompanhamento deles, tá? Então, aqui é o nosso projeto Canguru, aqui em Bogotá, hoje nós somos uma grande rede mundial, esse aqui foi em 2018, agora em 2000, na pandemia ficou suspensa, agora em 2022, nós lá em Madrid. Tá? Então, você vê que tem gente aqui do mundo inteiro hoje falando a mesma linguagem, aqui os brasileiros, né, do Zene, que é a nossa tutora,
Então, a gente tem que pensar que as experiências forem difíceis, não são imobilizadoras, pelo contrário, se não forem de forma ideal, tem que pensar essa experiência com movimentos que ajudam a refletir nosso lugar, nosso espaço e ajudar a traçar novos caminhos e uma nova caminhada a partir daí. Tá? Só fechando, não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos o que lembramos, aquilo que nós esquecemos, somos a palavra que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos que excedemos sem querer. Então, aqui é uma homenagem à minha equipe lá do Odete, né? Em vários momentos, porque sem memória esquecemos quem somos, porque sem utopias acaba o mundo, porque sem sonhos morremos para a vida, porque sem escuta teremos que silenciar. Isso aqui é da Adriana Feldman. Estamos aqui em vários momentos, quando a gente recebeu a premiação do Canguru, 2007, a nossa UTI, aqui os grupos trabalhando juntos, está vendo? Na rua, aqui, quando queriam fechar a maternidade, nós temos um grande abraço, e aí vai. Então, vários momentos aqui de comemoração do Dia das Mães. Amanhã, aliás, segunda-feira de manhã, vai ter outra festa lá, vou estar lá presente com eles. A nossa casa da gestante puérpera e bebê, porque é onde as mães de prematuro, elas ficam muito tempo, então tem uma casa para elas ficarem dentro da unidade hospitalar, enquanto o bebê está dentro da UTI. Porque só preciso de pés livres, mãos dadas e olhos bem abertos, né? Fechando com o nosso Guimarães Rosa. Era isso que eu queria colocar, e esse é o nosso símbolo, né, Érica? Que é exatamente esse encontro de mãos. Tá? Então, é isso. Eu acho que eu fiz dentro dos 10 minutos, né? Foi bem rápido, mas eu tive que contextualizar essa importância, que não adianta eu pegar um segmento ambulatorial, ele começa no momento que esse bebê nasce, ou na gestação desse bebê prematuro dentro da unidade neonatal. Então, ele sai de um local dele, ele vai para o hospital e ele volta para esse local. E temos que ter uma rede de integração. Tá, gente? Obrigada. Nós que agradecemos, Gláucia. Uau, uma super aula, super completa, super clara, super rápida. Então, eu vou pôr disponível, que é muito material, eu vou pôr disponível no grupo daqui a pouco, tá, gente? Um monte de manuais, apostilas, para quem quiser aprofundar um pouco mais. Tá? eu proponho até